forte é o nosso Deus. Meus irmãos, então nós estamos vendo a respeito das consequências do pecado na vida humana. Esse é o ponto, não é? Que nós temos trabalhado aqui às quintas-feiras, porque temos tratado das perguntas que estão desde a pergunta 24 em diante do Catecismo Maior, que nos fala a respeito do que é o pecado. Então, nós vimos que o pecado é a transgressão da lei de Deus e a falta de conformidade com esta lei. Isto é pecar. Pecar é transgredir a lei de Deus, bem como também deixar de fazer aquilo que a lei de Deus nos ordena. E o pecado, diz a pergunta número 25, causou em nós, seres humanos, um desastre absurdamente grave, de maneira que todos nós nos tornamos inculpáveis diante de Deus, e tanto a nossa razão quanto os nossos afetos foram totalmente depravados. De maneira, então, meus irmãos, que esta queda, diz o texto aqui da pergunta 25, o pecado consiste na primeira culpa, no primeiro pecado de Adão, e por isso, então, na falta de retidão, o homem, portanto, deixa de ser reto, justo, deixa de andar no caminho do Senhor, mas ele passa a se tornar indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual. Indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual. E inclinado a todo o mal continuamente. Então, veja, se antes nós tínhamos sido criados para fazermos a vontade de Deus, para vivermos conforme a vontade do Senhor, o pecado nos depravou, o pecado nos arrasou, o pecado fez com que os nossos corações se tornassem indispostos, incapazes e opostos a todo o bem. Como diz o texto aqui da pergunta 25, inclinando o nosso coração a todo mal continuamente. Então, meus irmãos, se você se olhar no espelho, você estará olhando para uma pessoa assim, indisposta, incapaz e oposta a qualquer bem espiritual. Graças a Deus, nós somos alcançados por Cristo. E a graça de Cristo, ela agora transforma o nosso coração, de tal maneira que nós podemos, pela graça dele, desejá-lo. Se não fosse a graça do Senhor, nós jamais desejaríamos a Deus. Então, a palavra nos ensina que não existe condições de o ser humano buscar a Deus sem que antes Deus busque este ser humano. Sem que antes Deus, de fato, vá ao encontro desta pessoa e o atraia pela graça. Então, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, quando nós olhamos para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, nós estamos vendo pessoas assim, pessoas indispostas, pessoas incapazes e pessoas opostas ao bem, por melhor que elas sejam, socialmente falando. O coração dessas pessoas está inclinado para uma indisposição contra Deus. Elas naturalmente, por causa do pecado, se distanciam da lei de Deus. Elas transgridem a lei de Deus, elas se opõem à lei de Deus. Às vezes, elas nem se opõem de uma maneira clara, rebelde, agressiva. Não, às vezes é uma pessoa, como eu disse, uma pessoa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Mas o seu coração é um coração inclinado para fazer aquilo que Deus não ordenou fazer. Ou então, uma pessoa que não entende que ela precisa corrigir a sua vida de acordo com o padrão da lei de Deus. Ela vive de acordo com o seu próprio entendimento das coisas, Então, é uma pessoa boa, uma pessoa acessível, agradável, socialmente falando. Mas uma pessoa que não leva em consideração a palavra do Senhor. Não leva em consideração a lei de Deus. Então, você vai aconselhar uma pessoa, por exemplo, em relação a um problema qualquer, e ela dá razões das mais diversas,
E quando você aponta para ela a palavra de Deus, ela não se toca, ela não muda. Ela até concorda com você para ser simpática, mas ela não altera o seu comportamento em função da palavra do Senhor. O que é isso? É uma indisposição do coração de seguir a voz de Deus. Ela ouve todas as vozes, mas ela não ouve a voz de Deus, que é a palavra. Lá em Abraão, Abraão era uma sociedade politeísta, era uma sociedade de muitos deuses. O pai de Abraão, por exemplo, era politeísta, Terá. Quando Deus chama Abraão, quando Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, chama Abraão, ele estava numa terra em que havia muitos deuses. Por que Abraão ouviu a voz do Senhor e não ouviu a voz de outros deuses? Porque, primeiramente, não há outros deuses. Os deuses das outras nações são falsos. Então, aquelas vozes que eles estavam ouvindo não eram vozes de Deus, coisa nenhuma. Né? Segundo, o que diz lá no Novo Testamento, João capítulo 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se Abraão era uma ovelha do Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. Então, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele ouviu a voz de Deus. Né? Lembra o pastor Josafá esteve aqui, né? E falou que o discípulo de Cristo ele é reconhecido por duas coisas, ouvir e andar. Né? Ele ouve a voz e ele anda no caminho do Senhor. É isso mesmo. E aqui, então, nós estamos vendo o quê? Que o pecado, ele tomou conta da natureza humana de tal maneira que o ser humano ele é indisposto. Não adianta, você pode colocar para ele a palavra de Deus, pode mostrar aqui, abrir a Bíblia, ler 200 textos. Se o Espírito Santo não for ao encontro desta pessoa e mudar a chave do coração, ela permanecerá indisposta, incapaz e oposta a todo bem espiritual. Ainda que ela seja super simpática, agradável, ela, no seu coração ela não estará disposta a fazer a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor. Aliás, isto serve, meus irmãos, não só para as pessoas que nós consideramos ímpias. Isto serve para nós. Para nós. Há alguns teólogos, né, que têm apontado um declínio na vida da igreja de tal maneira que, às vezes, nós ficamos até chocados, né? Eu me lembro que, recentemente, um pastor, eu estou na dúvida se foi o MacArthur, foi um desses pastores conhecidos, né, desses grandes pastores, ele chegou a dizer o seguinte, que haverá um tempo em que nós teremos de evangelizar os próprios membros da igreja. Né? Nós teremos de evangelizar os próprios membros da igreja. E isso é verdade, infelizmente. Às vezes você vai em muitas igrejas e você tem que evangelizar as pessoas, porque elas estão vivendo um evangelho falso, né? Aquilo que Paulo chama de outro evangelho, que não é o evangelho genuíno das Escrituras. Então, esta mensagem não é só para as pessoas que nós consideramos ímpias. Esta mensagem é para nós, porque é uma maneira de nós também nos avaliarmos, e como diz Paulo lá em 2 Coríntios 13, 5, né, examinarmos a nós mesmos e verificarmos se estamos na fé. Porque nós temos que pensar sobre isso. Será que eu não estou levando o pecado de maneira suavizada demais? Relativizada demais? Será que eu estou vivendo uma vida cristã light, né? Uma vida cristã sem a devida compreensão do que é o pecado, da miséria do pecado, do que o pecado causou em mim, na minha relação entre mim e Deus? Porque se nós não tivermos esta compreensão, meus irmãos, nós poderemos enganar as nossas próprias almas, né? Nós poderemos estar enganados acerca da nossa própria condição espiritual em relação ao Senhor, não é? E nós devemos verificar. Por isso, a palavra de Deus, praticamente todas, né, as personagens da Bíblia, em algum momento eles passaram por essa autoanálise, né? O salmista, por exemplo, sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, vê se há alguma coisa má, né? Guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia se autoavaliar.
se não fosse pelo poder do Espírito Santo, não é? E tantos outros que se inclinaram diante do Senhor e disseram: Senhor, olha, ajuda-me, absolve-me das faltas, né? Lamentações, o profeta diz: olha, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Então, as palavras desses irmãos, Isaías, lá no templo, a brasa tocou os meus lábios e eu, ai de mim, estou perdido. Então, os irmãos percebem que todos estes irmãos nossos do passado que tiveram um encontro real com Deus, eles tiveram essa percepção da sua pecaminosidade, não é? Da gravidade do seu pecado, da gravidade dessa miséria que o pecado causou, da extensão do amor e da graça de Deus, né? De perdoar esse pecado, de fortalecer o crente para lutar contra esse pecado, e o processo de santificação, que é o processo de continuidade, em que agora eu, reconhecendo que eu sou incapaz, indisposto, que eu sou inclinado ao mal, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o Espírito de Cristo me resgatou desta miséria e me capacitou na luta contra o pecado, eu avançarei na luta contra o pecado, frutificando a todo tempo, para que pela graça de Deus eu possa vencer o pecado e produzir aquilo que a Bíblia chama de boas obras, que não é servir sopa lá na rua. Boas obras é fazer obediência, é obedecer a palavra do Senhor. Isso são boas obras, né? Quando a Bíblia fala boas obras, ela está falando de obediência. Obras fruto do Espírito. Boas obras é você obedecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos, e isso são boas obras. Não é prática de justiça social, não é? Boa obra é a adequação do crente à palavra do Senhor. Eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou obedecendo a Deus com sinceridade. Esta é a boa obra que eu vou realizar em Cristo Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meus irmãos, as Escrituras, elas falam, né, em muitos lugares a respeito desta incapacidade do pecador. O pecador sem Cristo, ele é totalmente incapaz, é o que nós chamamos de depravação total, ou de incapacidade total, ou de corrupção da natureza, como está na pergunta, né? Na resposta, na corrupção de sua natureza. Então, esta corrupção da natureza é que faz com que nós sejamos incapazes de uma série de coisas. Então, os pecadores não regenerados, eles não têm outra forma de agir, senão pela indisposição do seu coração em relação a Deus. Nós vamos ver aqui algumas destas incapacidades. E como nós temos feito, eu vou pedir aos irmãos, né, para lermos juntos a palavra do Senhor, à medida que eu for citando aqui os versículos. Então, a primeira incapacidade que nós vamos ver é a incapacidade de falar o que Deus considera bom. A incapacidade que nós temos, nós pecadores não regenerados, né? Eu estou colocando aqui sempre esta condição, porque nós, crentes, não devemos agir desta forma. Nós estamos apresentando aqui aqueles que são pecadores não regenerados, ok? Então, nós vamos ver aí Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 37. Mateus 12, 34 e 37. Veja como Jesus trata estas pessoas não regeneradas, os pecadores em geral, né? Corrompidos pela sua natureza, indispostos a fazer todo o bem. Vamos ler do 34 ao 37, para ficar... Aliás, vamos ler do 33, porque aí nós vamos ler o parágrafo completo. Então, Mateus 12, 33 a 37. Vamos ler juntos? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau
do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Estão vendo? Então isso é o próprio Jesus dizendo, olha, à medida que vocês produzem frutos, nós conhecemos o coração. Por quê? Diz aí o versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, à medida que você fala, se você fala coisas boas, o que são coisas boas? Coisas que refletem a glória de Deus, palavras que dignifiquem a Deus, palavras que exaltem o nome do Senhor, palavras que edifiquem o próximo, palavras que criam na igreja o quê? Um senso de comunidade, de unidade, de reverência. Palavras más, quais são essas palavras más? São murmurações, maledicências, não é? O que diz lá Paulo? Longe de vós toda gritaria, blasfêmia, maledicência, não é isso? Que são palavras malditas, contrariamente às palavras benditas, né? As palavras benditas são as palavras de crentes, são as palavras de pessoas que tiveram seus corações regenerados e por isso elas podem produzir palavras boas. O homem mau não tem de onde tirar o que é bom, porque o coração é mau. Ele não tem de onde tirar, correto? Então Jesus está dizendo, olha, o não regenerado, o pecador não convertido, ele permanece incapaz de falar o que Deus considera bom. Então, por exemplo, o conceito de casamento para as pessoas não regeneradas. Muitas delas não terão o mínimo de reverência em relação ao casamento, né? Em relação à sexualidade. Pouquíssimas pessoas não regeneradas terão condições de falar sobre isto. E mesmo que elas falem de maneira adequada, a base que elas utilizarão quase sempre será uma base diferente das Escrituras. Às vezes uma base muito mais tradicional de uma sociedade, uma cultura, do que da Bíblia, não é? Nós encontramos muitas pessoas tradicionais por aí, muitas pessoas conservadoras. Por exemplo, existe uma classe política, né, chamada dos conservadores. E muita gente boa nessa classe dos conservadores. Mas eles não se baseiam necessariamente nas Escrituras. Eles se baseiam nas tradições sociais, nas culturas, nas tradições históricas, não necessariamente na Bíblia, né? Então, quer dizer, é isso que Jesus está dizendo. Só é possível tirar do coração coisas boas aqueles que foram verdadeiramente transformados no seu coração, regenerados no seu coração, porque é de lá que eles podem retirar o que é bom ou o que é mau. Bom, outra incapacidade, a incapacidade de obedecer à lei de Deus e de agradar a Deus. O pecador não regenerado, ele não vai ter uma disposição agradável, deleitosa, prazerosa na obediência à lei de Deus e no agradar a Deus. Por exemplo, no dia do Senhor, que é o domingo, ele não fará nenhuma distinção, nenhuma diferença deste dia para um outro dia qualquer. E é por isso que algumas pessoas, elas tratam o domingo como se fosse um dia qualquer. E elas fazem no domingo aquilo que elas fariam num dia qualquer. Quer dizer, o que é isso? A não ser uma disposição, uma indisposição de não obedecer à lei de Deus e de não agradar a Deus. Porque o que é mais importante para o ser humano? Não é estar diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor juntamente com os crentes, no dia que o Senhor escolheu para isso? Bom, se eu opto por fazer outra coisa, neste dia santo, santificado pelo Senhor, significa dizer que o meu coração não está tão disposto assim para agradar a Deus. Eu prefiro estar agradando outra coisa, ao invés de estar agradando a Deus. Vamos ver Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, 7 e 8.
Vamos ler. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma balança, né? Um pendor, um peso. E quando se você pegar a balança, de um lado tem as questões espirituais, de outro lado as questões carnais. Se o peso é colocado nas questões carnais, obviamente o que é carnal se tornará muito mais pesado, muito mais importante. Peso aqui no sentido de honra, de importância, né? Então se tornará muito mais importante na vida da pessoa. Se a carne, ou seja, o pecado, é algo tão importante assim para essa pessoa, obviamente ela se torna inimiga de Deus, porque ela não está glorificando a Deus, ela está glorificando a si mesma, glorificando sua própria carne, seus próprios desejos. Então, uma pessoa que está na carne, ela não pode agradar a Deus, ela não pode glorificar a Deus, porque são pesos distintos, não é? Se eu quero agradar a mim mesmo, não terei como agradar a Deus. Então, Paulo está dizendo, estas pessoas não regeneradas, elas são incapazes de obedecer à lei, são incapazes de agradar a Deus. Elas também, irmãos, são incapazes de serem salvas. Elas não podem salvar a si mesmas, por mais que elas tentem, buscando nas diversas religiões, nas terapias, o que quer que seja, essas pessoas nunca serão salvas, porque a única maneira de salvar-se é pelo Evangelho. Ora, se elas não dispõem o seu coração para ouvir o Evangelho, obviamente, elas não podem acessar aquilo que vai salvá-las. Então, vamos ver Mateus novamente, mas agora no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. – 25 e 26. É uma pergunta que, de fato, é interessante que foi feita, né, para Cristo. Vejam, vamos ler do 23 a 26. Mateus 19, 23 a 26. Vamos ler juntos. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha só, está muito claro, né? Jesus está falando aqui a respeito de salvação. A respeito de salvação. E no que diz respeito à salvação, Jesus está dizendo claramente: isto é impossível aos homens. A salvação é impossível aos homens. Né? E esse texto é interessante porque eu já vi alguns pregadores tentarem fazer uma alegoria, ilustrarem aqui, dizendo que a agulha é um portal que tinha lá. Não tem nada disso, não. É agulha mesmo. A agulha, Jesus está sendo literal aqui. Porque ele está dizendo o seguinte: é mais fácil pegar um camelão grande e passar no buraco da agulha do que o rico entrar. E por quê? Porque Jesus é contra os ricos? Não. É porque Jesus está dizendo aqui que o rico ele tem uma tendência de confiar nas suas riquezas, nos seus recursos. Então, uma pessoa que ela não consegue se desprender dos seus próprios recursos, né? E Jesus está ilustrando aqui com a riqueza, mas ele poderia ilustrar com qualquer outra coisa. Por exemplo, lembra aquela situação em que o discípulo disse: olha, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Né? E Jesus falou: não, deixa os mortos com os mortos. Quer dizer, Jesus não estava desprezando o pai do rapaz, nem o luto. Mas Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, a prioridade na vida sou eu. Eu devo estar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino. Né?
Então, buscar em primeiro lugar o reino significa isso, significa que não há outra coisa mais valiosa do que o reino de Cristo. E os ricos aqui, na época de Jesus, né, Jesus está denunciando este aspecto deles, ou seja, eles confiavam muito mais no seu poder financeiro, na sua influência política, e etc., do que no próprio Cristo, né, como acontece hoje também. Então, por exemplo, tem pessoas que confiam nos seus métodos. Hoje eu estava lendo, irmãos, um livro muito interessante sobre ministério pastoral, né? Um livro de um pastor batista, Jason Allen, e ele falou uma coisa muito interessante, com a qual eu concordo 110%. Ele falando o seguinte, que nós não podemos acrescentar àquilo que Jesus estabeleceu como sendo padrão. E o padrão de alimento, de crescimento da igreja, é a pregação e o ensino da palavra. É isto que tem que ter. Então, se o ministro, se o pastor, ele é fiel nisso, e aí ele inclusive critica, né, aqueles pastores que são preguiçosos e que não querem preparar, não querem estudar, não alimentam adequadamente a igreja, ele fala, olha, as congregações de vocês estão enfraquecidas por culpas suas, por culpa destes pastores. E isso gera na igreja uma fraqueza mesmo, uma fraqueza espiritual, né? Então, vejam, a responsabilidade dos pastores serem pessoas que confiam no poder da palavra de Deus somente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu ouço a palavra de Deus, Paulo falando para Timóteo assim, Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Faça isso, é isso que você tem que fazer. Ensine a palavra. Toda a Escritura é útil, toda a Escritura vai cumprir a palavra, o propósito de corrigir, de exortar. Então, meus irmãos, o que eu vou fazer eu não sei isso? Não é? Então, há pessoas que não confiam muito na palavra e criam outros métodos. Certo? Criam outros métodos. Mas é um risco, não é? Porque você pode encher a igreja de pessoas, mas pessoas sem alimentação, pessoas desnutridas, pessoas enfraquecidas. Não estou dizendo com isso que igrejas pequenas, igrejas menores, nós temos que justificar, né? Nossa igreja não cresce porque aqui a gente prega. Não, porque a questão de crescimento não tem nada a ver com isso. A parábola da boa semente mostra que o crescimento, a pregação da palavra no solo fértil produzirá crescimento, né? A 30, 60, 100 por 1. Então, o fato de as igrejas bíblicas muitas vezes não crescerem, não é necessariamente vamos dizer, uma bênção, não. Às vezes há erros mesmo. Às vezes há pecados que não são tratados, talvez existe uma ortodoxia falsa ali, né? Quer dizer, só a aparência de ser uma igreja boa, mas na verdade não é. Como as igrejas lá do Apocalipse, por exemplo. Éfeso é uma igreja excelente. Excelente. Jesus elogia Éfeso, né? Uma igreja maravilhosa doutrinariamente. Eles sabiam, inclusive, expulsar os falsos mestres e tal. Mas uma igreja que tinha perdido o fervor inicial, que Jesus chama lá de o primeiro amor, né? Então, por isso, a igreja foi disciplinada por Jesus, dizendo, olha, ou vocês lembrem de onde vocês caíram e voltem, ou eu vou deixar vocês na mão. Vou remover o candeeiro, ou seja, vocês vão deixar de ser igreja, né? Porque ali Jesus quis mostrar que a boa doutrina produz boa prática. Não adianta você sustentar uma boa doutrina, mas uma igreja morta, capengando, né? Uma igreja fraca. Não, as duas coisas andam juntas. A piedade e a erudição, a boa teologia, o bom conhecimento, mas uma vida prática. Não adianta nada o pastor vir aqui e despejar conhecimento, mas ter uma vida totalmente depravada, relaxada, fora dos padrões daquilo que ele prega, não é? Ou então a própria igreja viver de uma forma totalmente diferente. Uma vida aqui dentro, outra vida lá fora. Não, nós temos que ser um só,
tanto aqui quanto lá. Temos que ser cristãos em todo lugar que a gente estiver. Mas eu estou falando isso para insistir com os irmãos esse aspecto, né, de que a salvação ela vem pelo poder de Deus. Jesus está claramente dizendo aqui, e a gente pergunta, quem pode ser salvo? Jesus está falando, olha, ninguém, para vocês, por vocês, ninguém, então não adianta. Não adianta eu colocar aqui um louvorzão, não adianta eu deixar de pregar de terno e passar a pregar com roupa colorida, trocar o púlpito de madeira por um púlpito de acrílico, colocar jogo de luz. Isso não vai produzir conversão, meus irmãos. Não vai produzir conversão. Podem ter certeza disso. Pode encher a igreja. Isso pode. Agora, conversão de verdade não produz. Porque quem produz conversão é o Espírito Santo de Cristo. Não é o pastor. Irmãos, se Paulo viesse aqui pregar hoje à noite, se Jesus viesse aqui pregar hoje à noite, talvez nós tivéssemos o mesmo número de pessoas aqui. Porque foi assim na época dele. Multidões o seguiam, mas quem foi que ficou com ele de verdade e que teve o seu coração convertido? Foram toda a multidão? Não. Os 10 leprosos, por exemplo, né? Jesus tratava das pessoas, pessoalmente, a mulher no poço, pessoas. Não havia conversão de multidões, exceto naqueles momentos dos avivamentos, né? Como foi o caso de Pedro, por exemplo, mais de 3.000 pessoas, depois mais de 5.000 pessoas. Sim, houve momentos de grandes avivamentos, de grandes conversões. Mas o dia a dia do Evangelho era algo pinga-pinga mesmo. Tanto que lá em Atos, o que Lucas diz? Lucas fala assim, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. Dia a dia. À medida que a igreja caminhava, à medida que a igreja se envolvia, à medida que o Evangelho ia alcançando os corações, preparados pelo Espírito, não havia campanhas evangelísticas, nunca houve. Pelo contrário, porque inclusive eram perseguidos, né? Os cristãos eram perseguidos, então ninguém era louco de fazer uma campanha, subir lá no Areópago e fazer um apelo, né? Lógico que não, eles cultuavam inclusive de maneira escondida nas casas, mas o Senhor ia acrescentando dia a dia. Então, eu estou falando isso para os irmãos ficarem muito em paz, né? Muito tranquilos, porque o método de crescimento de igreja é a pregação da palavra. Esse é o método de crescimento de igreja. Prega a palavra, é isso, a Bíblia, sem inventar. Não precisa fazer nada, prega a palavra. Deus, a seu tempo, há de converter os corações. Deus, a seu tempo, há de mudar os corações. Pastor, o fulano não vem na igreja porque ele não gosta da cor dos bancos. Meu irmão, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Se ele não vem na igreja por causa disso, melhor que ele não venha mesmo. Deixa ele quieto lá. Porque vai ser problema para nós. Deixa ele quieto lá. Ah, ele não vem na igreja porque ele não gosta do louvor. Tranquilo, pede ele para ir para um louvor que ele gosta. Pode ficar tranquilo. Certo? É assim que tem que ser. A igreja é lugar para se ensinar, para se pregar a palavra. É isso. O resto, meus irmãos, se alguém não é capaz de obedecer à voz de Cristo, de colocar as coisas secundárias em segundo lugar, ela não está apta para servir a Cristo. Se a palavra não for o primeiro lugar na vida do crente, o que vai ser? Qual outra coisa será? Não é? Então, pensemos nisso. O ímpio, ele é incapaz de salvar a si mesmo. Nós éramos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Fomos salvos pela graça. Incapazes de perceber espiritualmente
e de entrar no reino de Deus. Nós somos incapazes de ouvir a voz espiritual. Vamos ver João, capítulo 3. João 3, versículos 3 e 5. João 3, 3 e 5. Vamos lá? Essa é aquela conversa que todos nós conhecemos, né? Com Nicodemos, Jesus e Nicodemos. Veja que Nicodemos foi ter com Jesus, diz o versículo 2, né? E ele chamou Jesus de mestre, rabi. E Jesus então respondeu assim no versículo 3. Vamos ler? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora o 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os irmãos perceberam os dois verbos? O primeiro, no versículo 3, é ver. E o outro, no versículo 5, é entrar. Porque como é que você vai entrar se você não consegue ver? Concorda comigo? Se a gente apagar todas as luzes aqui, como é que nós vamos saber onde está a porta? O pecado é esta cegueira, essa escuridão. Então, para que alguém entre no reino, primeiro ele precisa ver. Por isso que há uma oração de Lídia, aquela vendedora de púrpura, lá de Tiatira, está lá em Atos, diz o texto que o Senhor abriu os olhos de Lídia, abriu o entendimento, o coração, para que ela pudesse ver e também atender. Muito interessante, né? Então, a conversão passa por esta raspagem que Deus faz por Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo, nos nossos olhos espirituais, né? É uma remoção de catarata, né? Então, o Senhor arranca ali aquela crosta ali, aquele tártaro, né? Aquela fica grudado, que impede de as pessoas conseguirem ter uma visão clara. Nós não conseguimos ver a menos que Cristo remova, pelo Espírito dele, dos nossos corações, estas coisas. Então, meus irmãos, olha só como é interessante nós crentes pedirmos ao Senhor todos os dias para que Ele nos dê olhos para ver a realidade dele. Porque nós vivemos uma vida, às vezes, tão alheia a Deus, que nós vemos só com os nossos próprios olhos. E o grande mistério da vida cristã é aprender a ver com os olhos cristãos, com os olhos espirituais, com os óculos. O pastor Calvino dizia que os óculos são as Escrituras sagradas. As Escrituras são os óculos com os quais nós lemos, nós vemos a realidade. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho sobre isso na Semana Teológica, né? Vou falar sobre a hermenêutica de Calvino, a interpretação, e esse é um dos pontos, né? Quer dizer, nós só conseguimos ver o mundo se nós colocarmos os óculos de Cristo, que é a palavra de Cristo. Porque se você for olhar com o seu olho, você não vai conseguir ver a realidade. Salmo 73, os irmãos se lembram. Asaf, ele começou a ver, os ímpios estão prosperando, eu estou servindo a Deus inutilmente. Aí o versículo 17 tem lá, até que entrei no santuário e vi o fim da história. Quer dizer, o que é o santuário ali? É o lugar da presença da palavra de Deus. Deus revelou a ele. Aí ele viu o quê? Ele viu o fim dos ímpios e o fim dos justos, que na verdade não é fim, né? Os ímpios iriam ser condenados ao inferno e os justos na presença do Senhor. Então ele falou, então agora sim, Senhor. E aí ele se derrama em adoração, né? Agradecendo a Deus pelo privilégio de ele estar sofrendo no presente momento, mas ter um resultado diferente no final da história, né? Mas como que ele conseguiu ver isso? Com os olhos espirituais.
Se nós olharmos com os olhos carnais, com os olhos do pecado, nós não conseguiremos ver. Então veja como que é impactante esta verdade, por exemplo, para nossa própria vida, mas também para a maneira como nós vemos as pessoas. Porque, meus irmãos, no aconselhamento bíblico, no aconselhamento cristão, o que nós devemos levar em consideração é exatamente isto. Observe que todo pecado é uma forma de nós vermos erradamente, equivocadamente, a palavra de Deus. Nós estamos quebrando a lei de Deus, transgredindo. Então, quando eu estou transgredindo, o que é que precisa acontecer? Vamos pegar uma ilustração, né? Vamos pensar, por exemplo, numa lei de trânsito, né? Então, eu estou transgredindo uma lei de trânsito. Eu paro num lugar proibido, paro em frente a uma garagem, certo? Aí vem lá o pessoal da guarda municipal, né, passa ali, tal, pede para sair. O que acontece ali? Alguém precisa me mostrar o erro. Olha, você está transgredindo uma lei, né? Você está mudando uma lei. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Uma pessoa ela está em pecado, às vezes ela não percebe, outro precisa vir e dizer para ela, olha, você está no lugar proibido. Você está parado no lugar proibido. Se é uma pessoa crente, o que ela vai fazer? Ela vai se submeter à autoridade da palavra, não é? E vai dizer, não, me perdoa e eu vou sair daqui. Ela sai do caminho do pecado, ela sai do erro. Se não é uma pessoa crente, o que ela faz? Ela vai permanecer ali e, mais do que isso, ela vai afrontar a autoridade daquele que a questionou. Isso não acontece muito? Então, por exemplo, o pastor vai chamar a atenção de um membro por ele estar num comportamento errado. O que a pessoa faz? Sai da igreja. Não é mais fácil? Se rebela contra a autoridade da palavra de Deus. Certo? Se é uma pessoa crente, verdadeiramente crente, movida pelo Espírito de Cristo, o que ela vai fazer? Não, pastor, realmente, eu pequei contra Cristo, pequei contra a igreja, e eu quero me acertar, eu quero me arrepender. Pronto, ela resolve o problema dela. Mas quem é que faz isso? Cristo, o Espírito de Cristo. Só Cristo muda o coração. Eu posso falar um ano com uma pessoa a respeito de um pecado dela e talvez ela nunca mude. Com uma pessoa crente, talvez um simples sermão, talvez um versículo, talvez uma palavra ali, entre aspas, despropositada talvez, sem a devida intenção, a pessoa... Quantas vezes acontece, né? Por exemplo, eu saio ali para cumprimentar os irmãos e alguém chega para mim e fala, senhor pastor, parece que o senhor leu minha vida hoje na semana. Mas por quê, meu irmão? Mas o senhor pregou, foi para mim, o senhor falou, foi para mim. Né? E eu nem sabia da situação da pessoa. Mas por quê? Porque a palavra de Deus é isso mesmo. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus encontra o coração. A palavra de Deus, ela como uma espada, né? Ela fere o nosso ego, fere o nosso eu. Então, às vezes, você está aqui tranquilo, achando que você vem para o culto só para usufruir, né? E aí, de repente, Deus te dá uma facada ali, uma espadada, e você se sente desconfortável. E se você é crente, você sai, né, com a cabecinha baixa, pedindo a Deus ali arrependimento, e Senhor, tem misericórdia de mim, e você se ajeita. Né? Agora, se você ainda precisa apanhar mais, você vai, né, como aquele filho rebelde, vai continuar andando em caminho errado, e Deus vai continuar com a devida vara, né, com a devida disciplina em relação a você. Né? Você ia falar, irmão André, ou não? Não, né? Porque eu achei que você balançou assim, que você ia falar. Beleza. Vamos ver aqui mais 2 tópicos, irmãos, para a gente encerrar. Né? Então, vamos ver aqui o seguinte. A pessoa também ela é incapaz de ouvir a palavra de Deus com a mente aberta. Como assim com a mente aberta? Falar de mente aberta hoje é um pouco perigoso, né? Porque o pessoal acaba achando que
defender coisas assim, sem princípios, né, absolutos, sem regras, né? Mas nesse sentido aqui não é esse. O mente aberta aqui é no sentido exatamente de captar a boa palavra de Cristo, né? Diferente daquela pessoa que a Bíblia chama de dura cerviz, aquela pessoa com a cabeça fechada, né? Que só está ali naquele ponto e não abre mão da sua autonomia, né? Ele não aceita a interferência de outra pessoa, de uma autoridade sobre ela. Então, o ímpio é assim, ele não ouve a palavra de Deus com a mente aberta. Ele ouve a palavra de Deus já com rebeldia no coração, já com aquela barreira, né? Vamos ver, por exemplo, João, capítulo 8, verso 43. João 8, 43. Olha que versículo interessante, irmãos. E nós vamos ler o 44 também, porque ele é mais forte ainda. E para ficar mais ainda, nós vamos ler até o 47. Aí quem não sair mancando é porque tá bem. Vamos ver aí? João 8, 43 a 47. Vamos lá. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que palavra dura, né, meus irmãos? Palavra dura. Graças a Deus que foi Jesus quem disse, né? Porque não é o pastor falando, né? Jesus dizendo. Que palavra dura. Palavra dura. E Jesus está dizendo, olha, o fato de vocês não ouvirem a minha verdade é simples. É que vocês são incapazes. Incapazes espiritualmente, né? Não incapazes no sentido escolar, até porque havia muitos mestres aqui também, né? Juntamente com essas multidões para quem Jesus falava, mas eles são incapazes espiritualmente, eles não conseguem entender a linguagem do Evangelho. Por quê? Porque eles são incapazes espiritualmente, eles não são de Deus, eles são do diabo. Isso mostra que só há duas classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu sei que é uma palavra dura, mas é o que a Bíblia diz, não há um meio termo. Não há pessoas órfãs espiritualmente na Bíblia. Ou o indivíduo é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. E quem são os filhos do diabo? Estes que não ouvem a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Dar ouvidos à palavra. Então veja, todas as vezes que nós pecamos e permanecemos no pecado, nós estamos dando razões para que alguém duvide de nossa real conversão. Porque o convertido, ele não vai estacionar no pecado. Aquele exemplo que eu dei aqui do parar no lugar proibido. O convertido, ele vai se incomodar com o pecado. Nós vamos pecar, meus irmãos? Claro, meus irmãos, nós pecamos, eu peco, os irmãos pecam, nós somos pecadores ainda. Mas quando nós pecamos, nós nos sentimos incomodados, envergonhados, a gente fica sem graça com a pessoa, primeiramente com Deus, obviamente, mas consigo mesmo, com as pessoas, você fica meio, não é? Os irmãos sabem, porque vocês já tiveram experiências assim, às vezes quando você comete um pecado ali, você fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Às vezes uma palavra, às vezes uma ação mesmo, às vezes uma maneira... Você é incomodado pelo Espírito de Cristo.
Não é a mesma coisa. Você fica ali, enquanto não resolve, aquele negócio fica no coração, não é assim? Então, quando alguém se incomoda com o pecado, isso é um bom sinal, porque isso mostra que nós estamos sendo afetados pela verdade do Evangelho. Agora, se você peca e isso não faz diferença, você continua pecando e continua, inclusive, incentivando os outros a pecar, achando graça do pecado, aí é um sinal de alerta para que você se autoexamine. Não é para julgar os outros, é para olhar para si mesmo, né? Será que eu estou tratando o pecado com a devida gravidade, ou eu estou pecando e acho que isso é normal? Né? Porque quando alguém começa a achar que é normal comportamentos pecaminosos, e mesmo sendo repreendidos pela palavra, por irmãos, pela igreja, a pessoa continua na prática, então é exatamente a sequência daquilo que Paulo diz. Olha, nesse caso, entregue a Satanás, porque não há o que fazer. Deixe que ele viva no mundo, para que ele, no mundo, ele possa perceber o que significa estar abandonado, entre aspas, por Deus. Ele é deixado à sua sorte, né? Porque senão a igreja fez o que tinha que fazer. Aqui ele teve o tratamento que ele teve de ter, né? Muito bem. E por último, irmãos, nosso horário aqui é sempre muito corrido, né? Para a gente não estender muito também e cansar os irmãos. Por último, nós vamos ler o seguinte: essas pessoas, elas são incapazes também, né, de confessarem de coração que Jesus Cristo é o Senhor. Quer dizer, o que significa confessar de coração? Significa confessar o senhorio de Jesus. Como? Obedecendo a Ele. Então, por isso que nós vamos ver aqui no texto, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 3. Os irmãos vão se lembrar daquele texto de Jesus, do Evangelho, em que Jesus falou: olha, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isto, né, e aquilo. E qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade, não é? Por quê? Porque vai ter muita gente que foi membro de igreja, que realizou milagre, que deu testemunho público, mas que não era verdadeiramente convertido. Ou seja, Cristo não era o Senhor de sua vida. Ela muito mais usava Cristo do que servia a Cristo, certo? Porque há pessoas, às vezes, nas igrejas, muito mais por conveniência para elas, do que por uma rendição real à pessoa de Jesus, né? Então, a pessoa ela se aproveita do status de ser evangélico. Paulo, o escritor aos Hebreus, né, diz lá no capítulo 6, por exemplo, que havia pessoas que eram o quê? Eram pessoas que provaram do dom do Espírito Santo, pessoas que ouviram da boa palavra, gente que participava da ceia junto com os cristãos, mas aí o escritor fala assim: só que eles caíram e eles não têm arrependimento. Quer dizer, ele não está falando ali de pessoas que perderam a salvação, ele está falando de pessoas que eram simpáticas ao cristianismo, era gente que conhecia o cristianismo, não é? que convivia com os cristãos, mas não eram cristãos de verdade. E isso pode acontecer, meus irmãos, né? Isso pode acontecer. A pessoa pode ser simpática à igreja, gostar da igreja, gostar do pastor, gostar do estilo, gostar disso ou daquilo, mas não se converter verdadeiramente a Cristo. Eu gosto da igreja do Vale, porque é uma igreja assim, assado, uma igreja tal, qual. A pessoa pode ser simpática à nossa igreja, pode se tornar membro por causa disso. Mas essa não é a questão que nos salva, né? O que nos salva é a rendição a Cristo, ok? Então vamos ler aqui, 1 Coríntios 12, 3. Vamos ler? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Aqui o que Paulo está falando aqui, irmãos, o contexto aqui é o contexto dos dons espirituais. Porque aqui ele está falando de milagres, de falar em línguas, estas questões que havia, né? Nessa época da igreja primitiva, tudo isso havia ainda, né? Mas o que acontecia? Essas pessoas elas se aproveitavam desses dons espetaculares e elas queriam demonstrar maior espiritualidade por causa daquele dom. Então, por exemplo, lá o indivíduo ele falava língua, uma língua estrangeira. Então, aí ele se sentia superior a outro. Não é? Ele tinha o dom de ensino, ele se sentia superior a outro. Então, ficava uma briga dentro da igreja, porque, não, isso, um faz isso, outro faz aquilo, fulano é mais importante, Beltrano é menos importante. E aí Paulo fala, irmãos, olha, o que define não é que tipo de espetáculo você faz. O que define é se Cristo é Senhor da sua vida, Senhor do seu dom. Porque você pode ser um excelente professor, um excelente pregador, mas não ter Cristo como Senhor de sua vida. Né? Eu me lembro há muitos anos, eu ouvi o reverendo Ludgero Bonilha Moraes, pastor da primeira igreja aqui, né, contar essa experiência. Ele disse que chegou num acampamento, e aí uma criancinha assim, pequena, chegou para ele e falou assim, lá na hora da conversa, falou assim, o senhor conhece Jesus? E aí o pastor Ludgero falou assim, eu conheço, eu sou o pastor que vou dar a palestra aqui para vocês. Aí a criancinha falou, não, eu sei que o senhor vai dar, eu sei que o senhor é o pastor, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor conhece Jesus Cristo. E aí o pastor Ludgero contou essa experiência para mostrar isso, né? Quer dizer, não interessa se ele é pastor, se é preletor internacional, se é isso ou se é aquilo. Cristo é Senhor da sua vida? Essa é a pergunta. Né? Lá no céu ninguém vai chegar, eu fui pastor do Vale, eu fui presbítero lá não sei quantos anos. Não vai adiantar nada. Quer dizer, você está aqui por causa de quê? Né? Foi Cristo que te mandou ou você está vindo por conta própria? Né? Então, essa é a pergunta. E os ímpios, diz o texto então, né, Paulo, são incapazes, irmãos, de confessar de coração que Jesus é Senhor. E aí eu queria fazer aqui uma aplicação também. Há um pastor chamado Michael Horton, que ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós temos muita facilidade para confessar Jesus como nosso Salvador. Porque é agradável, né? Nós sermos salvos dos nossos pecados. Falar de salvação é uma coisa maravilhosa. Mas aí ele diz o seguinte, que por outro lado, nós temos muitas dificuldades de admitirmos Cristo como nosso Senhor. Nós gostamos de Cristo como nosso Salvador. Nos tirou do pecado, nos tirou da morte, ótimo. Mas quando chega a hora de dizer que Ele é Senhor, ou seja, você não vai viver para você mais, você vai viver para Ele. Você não vai mais fazer suas vontades, você vai fazer a vontade dEle. O que Ele disser é o que tem que ser feito e não o que você acha. Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil porque Cristo diz, olha, é assim que você tem que se comportar. E aí eu acho que não. E aí que está a tensão. Né? A tensão existe não é na questão da salvação, é na questão do senhorio. Porque ser salvo é uma maravilha. Graças a Deus nós somos salvos. Tá, mas nós vamos fazer o que Cristo nos manda fazer? Aí fica mais difícil, não é? Porque a nossa vontade vai sempre querer estar à frente da vontade de Cristo, o Senhor. Então, meus irmãos, o que nós fizemos hoje? Eu apresentei para os irmãos aqui algumas incapacidades dos chamados homens ou pessoas, né, não regeneradas. Então, quem são estes não regenerados? Os ímpios. Né? E, resumidamente, então, estas pessoas elas estão totalmente depravadas, o que a pergunta chama de, nomeia, né, de corrupção da natureza, totalmente, de maneira que elas são, então, indispostas, incapazes,
de fazer o bem. Elas não vão se converter sozinhas, não vão obedecer a palavra de Cristo sozinhas, não vão ouvir o Evangelho, não vão ver o reino de Cristo, a menos que o Espírito de Cristo mude o seu coração, e então elas recebem a graça para terem os seus olhos abertos, e assim elas poderão contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Nós que somos crentes, já tivemos os nossos olhos abertos, temos o coração disposto para a obediência por causa da graça de Cristo, mas, por causa do pecado remanescente que ainda há em nós, volta e meia, esse pecado vem e ele cresce, às vezes causando uma catarata em nossos olhos espirituais. E aí nós começamos a olhar a vida, o mundo, o próprio Deus, as pessoas, de maneira borrada, de maneira opaca, de maneira equivocada. E aí o que é preciso fazer para corrigir? Usar os meios de graça. A oração, o estudo da palavra, a ceia do Senhor, comunhão dos santos, porque estas coisas elas vão limpar os nossos entendimentos, limpar os olhos espirituais. E aí nós vamos voltar à sobriedade e lembrando, meu Deus, como é que eu pude pensar dessa forma? Como Asaf fez, né? Ele diz assim, o só pensar nisso já era um pecado contra Deus, né? Só de pensar em praticar isso, no caso lá ele estava dizendo que era inútil servir a Deus. Ele falou, só de eu cogitar isso já é uma blasfêmia, né? De fato é. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre do mal, né? Nos livre do pecado, que Deus nos dê horror ao pecado, que o Senhor nos incomode quando nós começarmos a flertar com o pecado, que Ele nos corrija, que Ele nos discipline mesmo, se necessário for, com a disciplina de todos os meios que Deus usa, né? E Deus disciplina o crente, às vezes tirando algo, às vezes causando um incômodo mental, psíquico, às vezes até físico, né? Para que Ele nos chacoalhe mesmo, nos espete, para que a gente acorde, né? Desse sono letárgico do pecado. O pecado às vezes nos faz dormir, é uma espécie de um coma, né? O indivíduo fica ali entorpecido, ele não percebe a gravidade, está ali os aparelhos aí da UTI, os sinais vitais só diminuindo, a pessoa não percebe, né, que o pecado está matando, mas é preciso uma injeção, né, de noradrenalina, para o indivíduo acordar, e aí ele volta a bater, né? E isso é que o Espírito Santo faz nos nossos corações, né? Que Ele nos dê essa graça, né, para podermos, de fato, não gostarmos do pecado, não flertarmos com o pecado, mas abandonar mesmo, limpar as nossas vidas, né, de todo daquilo que é prejudicial a nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos proteja do mal.